nós vamos para o momento da generosidade. Coloca para mim, por favor, Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 7, por favor. Gênesis, capítulo 15, versículo 7. Eu não vou pregar sobre generosidade, eu vou apenas te dar uma orientação da palavra de Deus, de como você viver, como você garantir a promessa de Deus na sua vida e na sua família. Quem quer viver as promessas de Deus? Quem crê? Porque Deus, irmãos, Ele tem promessas preparadas para nós. As promessas de Deus, irmãos, são feitas para os filhos dele, para os herdeiros de Abraão, conforme a promessa de Deus. Então, irmãos, Deus, Ele tem bênçãos para derramar na nossa vida, mas a pergunta que nós nos fazemos é: qual é a garantia de que eu vou viver essas promessas na minha vida? Qual é a garantia que eu vou viver tudo isso que é pregado no altar, que eu vou viver todas as promessas de Deus na minha vida? Em Gênesis capítulo 15, versículo de número 7, Deus, Ele nos dá esse segredo. Quando Abraão, ele estava diante do Senhor, e ele faz esse mesmo questionamento a Deus. Gênesis 15, 7, Deus diz assim: Abraão, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para você herdá-la. Deus estava prometendo para ele a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Aí no versículo 8, Abraão, ele pergunta para Deus, e disse Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Ou seja, Senhor, qual é a garantia de que esta promessa vai se cumprir na minha vida? Qual é a garantia de que eu vou viver essa promessa na minha vida e na minha família? E aí Deus dá a resposta para ele no versículo 9, e disse Deus: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho, e trouxe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada um deles a parte de si em frente à outra, mas as aves não partiu. Porém as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abraão porém as enxotava. Então Deus, Ele dá um segredo para Abraão. Ele diz: Abraão, você quer viver essa promessa na sua vida? Você quer experimentar a garantia da promessa na sua família? Abraão, pega esses animais e coloca esses animais como sacrifício no altar. Deus, Ele estava dizendo: Abraão, quando você sacrifica no altar, você vive a promessa na sua vida. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Em Malaquias 3:10, Deus também dá essa garantia, quando a palavra de Deus, ela diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que não falte mantimento na minha casa. Aí Deus, Ele dá uma garantia, Ele diz: e faça prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrirei a janela dos céus, não derramarei bênçãos sem medidas, por amor de vós eu repreenderei o devorador, vou quebrar a maldição da esterilidade, e vou te transformar num homem e numa mulher bem-aventurado. Quem entendeu, dá uma glória a Deus aí, igreja. Então, irmãos, para você garantir a promessa de Deus à sua vida, é só com fidelidade no altar. Preste muita atenção, não fica só escutando o que o pastor fala no altar, não. Não fica se enganando, olhando só o que o homem fala no altar, não. Mas pergunta para quem é fiel a Deus, como é que é a vida dele, e ele vai te falar assim: que o sapato dele dura mais, a roupa dele dura mais, o mantimento da casa dele dura mais. Pergunta para o dizimista fiel como é que é a vida dele, ele vai te dizer: até a gasolina do carro dura mais, porque o devorador, ele é repreendido. Quem entendeu, dá glória a Deus aí, igreja. Só que qual que é a função do diabo? É fazer como as aves de rapina. As aves de rapina, elas vinham para tomar a oferta que Abraão colocava no altar, mas Abraão, ele enxotava as aves de rapina. As aves de rapina, irmãos, representam demônios que trazem incredulidade, que faz você não acreditar na promessa do Senhor na sua vida, que faz você não acreditar na promessa de fidelidade. Irmãos, quando você é fiel a Deus, Deus, Ele é fiel à sua casa. Enquanto mais você faz para Deus, mais Deus faz para você. Você pode ter certeza disso.
Então fica de pé no seu lugar, fazendo favor. Você que é dizimista fiel, você que é ofertante fiel, vai manifestar a sua fidelidade a Deus hoje. Pastor, eu não trouxe nada hoje. Fica de pé no seu lugar também, no nome de Jesus. No nome de Jesus nós vamos orar, nós vamos abençoar a sua vida e a sua família. Irmãos, você que talvez você já foi dizimista fiel e por algum motivo você parou, volte a ser fiel a Deus hoje, porque você pode ter certeza que se você analisar a sua vida, desde o momento que você parou de ser fiel, você vai ver que muitas coisas começaram a desandar, muitas coisas começaram a dar errado. E talvez você diz assim: pastor, eu nunca fui dizimista fiel e quero começar a ser fiel a Deus hoje, para experimentar essa promessa de Deus na sua vida. Irmãos, você pode pegar este envelope que os nossos servos estão passando, você vai consagrar o seu dízimo. O dízimo é lei de Deus, é a 10ª parte, é os 10% de tudo que você ganha, você separa e traz para o Senhor. Irmãos, quando você não paga a sua conta de luz, você não pode ir na CEMIG e reivindicar a luz na sua casa, porque você não está pagando. Quando você não paga a sua água, irmãos, você pode ir lá na Copasa fazer o barraco que for, eles vão chamar a polícia para você, mas eles não vão entregar água na sua casa, porque você não está pagando a sua conta de água. Você não pode reivindicar isso. Deus você não paga, mas a Bíblia diz que Deus você devolve, porque tudo que você tem foi Deus que te deu. A casa que você mora foi Deus que te deu, irmão. O carro que você dirige foi Deus que te deu. O salário que você ganha é Deus que provê para você todos os dias. E tudo que Ele te pede é: traga os 10%. E para você ver como é que Deus ele é tão justo, que Ele te deixa com 90%. Para você administrar da maneira que você quiser. Então seja fiel a Deus, que Deus ele vai te honrar muito no nome de Jesus. Levante